Então tá, pessoal, vamos entender agora o que são imagens dentro da plataforma do Google Earth Engine. Para quem já mexe com geoprocessamento, as images no Earth Engine são basicamente arquivos rasters. Então a gente tem questões de resolução temporal, resolução espacial, tamanho do que significa o tamanho do pixel. A gente tem diversos produtos de imagem de satélites. Os mais conhecidos são Landsat, MODES, Sentinel. E todas essas imagens elas estão disponíveis no Earth Engine. A gente inclusive pode ver aqui, escrevendo o nome dos projetos, né? A gente tem diversos produtos Landsat disponíveis para utilizar e também de outros projetos. Então, vamos visualizar uma imagem de satélite, tá? Para a gente ter uma maior compreensão de como ela funciona na plataforma. Eu vou escrever então aqui que a gente está falando de imagens, tá? Que são chamadas dessa forma. E, bom, eu vou primeiramente explicar para vocês como a gente acessa essas imagens na plataforma. No caso de uma imagem só, cada imagem na plataforma possui um ID. É com esse ID que a gente acessa essa informação. Então, eu vou estar aqui trazendo um ID de uma imagem Landsat, tá? Para mostrar para vocês. Vou criar uma variável chamada image, tá? Então, vou criar uma variável imagem usando esse comando. E dentro dos meus parênteses, eu vou colocar o ID da imagem Landsat que eu selecionei, que é esta. Para quem quer entender o que é todo esse código, aqui a gente tem o produto, que é Landsat, qual é o satélite, né? Aqui é o satélite Landsat 5, a coleção 1 dos produtos Landsat, qual é o tipo dessas imagens. No caso aqui a gente está trabalhando com imagem de reflectância da superfície. E aqui é o ID dessa imagem Landsat por si só. Então a gente tem informações como a data, o satélite em si, e aqui é a órbita e ponto dessa imagem, onde ela está localizada dentro do mapa, tá bom? Você não precisa saber disso agora, eu só estou falando para quem ficou com essa dúvida. Para a gente visualizar essa imagem, a gente tem que fazer alguns parâmetros de visualização. Para isso, eu vou criar uma nova variável, vou chamar de visParameters, ok? E vou dizer que o mínimo vai ser 0, o máximo vai ser 3000, gama 1.5. Aqui eu vou selecionar as bandas para visualizar a imagem. No caso, eu quero uma imagem RGB, então eu preciso selecionar banda 3, banda 2 e banda 1 do Landsat 5. Mas, Léo, como é que tu sabe essas informações? Se vocês forem Landsat 5 aqui, na própria plataforma, ou se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ter essa informação. Aqui eu entrei no, na descrição do Landsat 5. Aqui a gente tem as bandas e aqui a gente tem as informações, ora. Tá bom? Aqui é o mínimo e máximo relacionado ao comprimento da onda, né? Porque essas imagens aqui eles possuem um escalar. Se a gente voltar ali, a gente vê aqui, ó, um escalar que a gente tem que multiplicar para fazer outras aplicações, alguns outros cálculos. Então, no caso aqui, como eu só quero visualizar, eu preferi só botar de 0 a 3000, tá? Agora que eu tenho essa imagem, eu posso usar este comando. Para adicionar qualquer coisa no mapa, eu uso map, tá? Ponto add layer. Pego a minha imagem,
Depois eu ponho meus parâmetros de visualização, que são esses, que ele está me pedindo ponto e vírgula, que eu não coloquei. E eu digo como é que eu quero chamar, como é essa imagem no meu mapa, né, que vai aparecer aqui. Eu vou chamar de imagem Landsat 1985, que é o ano dessa imagem, tá? Então, eu faço isso e aperto em rodar. Então, olha aqui, a imagem está aqui, tá? Vamos aproximar. Esta posição da imagem é essa órbita ponto, tá bom? Isso é em relação aos produtos Landsat. Todas as imagens Landsat possuem uma posição específica que estão relacionadas com essa órbita e ponto. Então, eu escolhi essa região porque eu quero visualizar outra imagem para a gente fazer um pequeno comparativo. Essa é uma região do norte de Rondônia. A gente pode ver aqui bastante floresta, né? E algumas, algumas áreas aqui de desmatamento, provavelmente para pastagem, né? São estradas, né? As estradas que foram abertas ao longo do tempo. Temos o rio. Perfeito, conseguimos visualizar. Vamos ver algumas informações dessa imagem. Como a gente vai fazer isso? Da mesma forma que eu já mostrei para vocês. A gente pode usar o print, tá? Vamos fazer um print. E vai aparecer aqui, ó. Então aqui é todo o metadados da imagem Landsat. O ID que eu falei para vocês. As bandas. Aqui tem todas as bandas que a imagem possui, tá? E o nome delas, também o tipo, o tamanho, qual é a projeção. E aqui a gente tem propriedades. Essas propriedades têm várias informações úteis, como por exemplo, a quantidade de cobertura de nuvens. Aqui a gente está vendo que existem 0 nuvens na nossa imagem. A gente pode ver outras informações importantes: a órbita e o ponto, qual é o satélite, a qualidade da imagem, porque dentro dos produtos Landsat também tem uma análise de qualidade do produto. A data. A data aqui, nas imagens Landsat e também em outros produtos dentro da plataforma do Orphaned, elas estão guardadas em Epoch Time. Depois eu vou mostrar para vocês como converter essa informação para uma data mais palpável que a gente está acostumado a visualizar, tá bom? Então tá, visualizamos uma imagem. O que a gente pode fazer com uma imagem? A gente pode, por exemplo, calcular o índice de vegetação, que é muito utilizado por projetos, por trabalhos científicos e até por pessoal da área de geoprocessamento para analisar onde há mais vegetação, onde tem menos vegetação. E no Orphaned é muito fácil fazer esse índice de vegetação, tá? Que é conhecido como NDVI. Então, uma forma bem simples mesmo de fazer é tu usar a função de normalização do Orphaned, que a gente pode ver aqui em documento, tá? Onde é que está? Aqui. Então a gente vai usar esta função, tá bom? A gente só precisa saber qual que é a primeira banda e qual é a segunda para fazer o índice de vegetação. No caso, o índice de vegetação, a gente utiliza a banda do infravermelho e a do vermelho. Então, vamos aqui, vou criar uma variável chamada NDVI, tá? Vou botar NDVI 1985. E eu vou, então, usar esta função. Para isso, eu pego a minha imagem e acrescentou nesse ponto para saber que a gente vai aplicar essa função nesta imagem. Vou adicionar então as bandas, que vai ser a B4 e a B3, tá bom? Opa, B3, tá? E aí eu posso renomear essa informação, né? Eu posso criar uma banda chamada NDVI. NDVI. É assim que vai aparecer depois no metadados o nome dessa banda nessa imagem que a gente calculou. Vamos visualizar então
essa imagem de NDVI, eu vou adicionar então aqui uma paleta de cores, tá? Só para agilizar o nosso trabalho. Vocês podem usar qualquer uma. Vocês, ao invés de usar esse código de cor, vocês podem escrever, por exemplo, em inglês as cores que vocês querem, white, e vou botar yellow e vou botar green, tá? Porque daí vai dos valores mais baixos para os valores mais altos. Vamos visualizar no mapa, map.addLayer. Vou pegar a minha imagem nova, os parâmetros de visualização, que no caso aqui o NDVI eu coloquei para variar no mínimo do 0 e no máximo normalmente é 1, tá? Porque abaixo de 0 são valores que não são de vegetação, então por isso que eu não estou colocando aqui. Eu vou acrescentar o nome da banda. Rodando, vamos ver o que vamos enxergar. Olha só, perfeito. Onde está mais verde, significa que os valores de NDVI são altos. Onde está mais amarelado aqui, são valores mais baixos de NDVI. A gente, inclusive, pode, ao invés de colocar branco, vamos botar vermelho para ver se melhora a nossa visualização. Olha só, ficou perfeito, né? Onde está muito vermelho, aqui provavelmente é uma cidade, né? A gente pode ver no mapa. A gente não pretende ter valores de NDVI altos, né? Porque não temos vegetação. Então, vocês também podem observar que onde é rio, onde passa rio na imagem, também está vermelhado. Porque, né, se é um rio, não tem vegetação, o índice de vegetação não vai pegar, não vai dar um valor para isso. Tanto que vão ser valores negativos. A gente pode até checar isso fazendo o seguinte, a gente vem aqui na ferramenta Inspector, tá? E vamos clicar no pixel de rio aqui. Vocês vão ver, ó, ele me deu os valores das bandas, das imagens que estão adicionadas no mapa, mas me deu o valor aqui de NDVI, que deu, não deu negativo, mas deu próximo de 0, né? Se a gente pegar provavelmente um sinal maior, vai dar valores negativos. Tá bom? Então, próximo passo. Existe outra forma de a gente calcular o NDVI, que é usando uma outra função aplicada em imagens no Orphaned, que é muito importante essa função. Por quê? Porque tudo bem, a gente tem algumas funções já prontas para fazer determinados cálculos, mas na maioria das vezes a gente tem equações que não estão contempladas nessas funções e a gente quer aplicar nessas imagens. Então, a gente vai usar uma função chamada expression, tá? Esta aqui, tudo bem? Que a gente aplica na imagem aquela equação que a gente vai descrever. Vou escrever aqui, ó, calculando NDVI com ponto expression, tá? Vou criar NDVI, vou chamar de expression, tá? Então a gente pega esta imagem, aplica a função e quais são as entradas dessa imagem? Primeiro é a equação. Aqui se faz uma normalização, então a gente está falando em pegar a banda do infravermelho menos a vermelha dividido pela a do infravermelho mais a vermelha, tá? A gente escreve essa equação e depois põe uma vírgula, abre chaves, e aqui a gente vai dizer o que significa cada variável dessa equação aqui. No meu caso, eu vou pegar a imagem e vou selecionar a banda, que é do infravermelho, que é a B4, e vou selecionar qual é a banda do vermelho, B3, tá bom? E é isso, a gente vai ter o mesmo resultado que usando essa equação aqui, só que usando esta função. Vou renomear. Eu gosto de renomear as coisas, tá?
Então, se eu colocar no mapa, vou copiar aqui porque eu sou preguiçoso. Vou colocar minha ponto e vírgula aqui também. Agora eu quero este e vou diferenciar para eu saber que é a outra, tá? Rodar. Ó, aqui a gente consegue ver, né? E terminar de carregar. Ó, estou colocando a camada, removendo e não mudou nada. A gente pode até clicar aqui, os valores idênticos. Tá bom? Então, uma última coisa que eu quero fazer aqui, só por uma questão de curiosidade, é que e mostrar como só com alguns comandos a gente já consegue fazer algumas análises muito interessantes. Porque aqui a gente está visualizando uma imagem de 1985. Mas a gente pode avaliar toda a série histórica, qualquer imagem que tem disponível no Earthend a gente pode utilizar. E existem imagens mais atuais dessa área que com certeza não está mais nesse quadro de vegetação. Não existe tanta a predominância de floresta como existia em 1985. Então a gente pode ver uma imagem de, por exemplo, de 2019 e ver como é que esse NDVI alterou em relação a essas duas imagens. Então eu vou criar uma nova variável, chamar de image 2019, tá bom? Vou pegar o ID desta imagem, tá? Isso aqui eu já tenho salvo, posso colocar depois ali nos comentários, só para a gente não perder muito tempo. Vocês podem ver que eu estou pegando a imagem ainda do projeto Landsat, só que agora do satélite 8, que é o atual, é o que possui imagens mais recentes. O Landsat 5 ele parou de funcionar entre 2011 e 2013, mais ou menos ali, nessa época. Então, mas a gente pegou a mesma cena, a mesma órbita, tá? Então, algum detalhe específico que essa visualização de parâmetros para o Landsat 8 não funciona. Por quê? Porque mudou a ordem das bandas. A gente pode inclusive ver isso aqui, ó. A banda U não é mais a Blue, é a Ultra Blue. Então, a gente tem que pegar estas bandas aqui para fazer o RGB e estas bandas para pegar o infravermelho e o vermelho, tá? No caso, eu vou plotar aqui só o NDVI, tá bom? Para a gente poder dar procedimento, tá bom? Então, vamos aqui escrever, vamos calcular o NDVI 2019. Eu pego essa minha variável e vou utilizar esta função. As bandas agora é a B5, como a gente viu, e a B4. E vou renomear para NDV 2019. Tá bom? Não vou botar em tudo maiúsculo, né? Seguir o padrão NDVI. Agora eu vou adicionar no mapa. Pego isto. Pego meus parâmetros de visualização do NDVI. E vou chamar de NDVI 2019. E como eu não quero visualizar de novo essas duas imagens de NDVI de 85, que eu usei só para mostrar que a gente pode calcular de outra forma, a gente pode comentar, tá bom? Ou, se vocês quiserem, a gente pode deixar ele desativado no mapa, colocando uma vírgula e adicionando o false, tá? Então, vou rodar. Ó, ele ficou desativado aqui. Podia ter desativado esse RGB também, mas tudo bem. Então, olha só, que diferença, né? Claro, a gente consegue já observar que existe uma pequena diferença de posição, mas faz parte,
não vai interferir muito assim no nossos estudos. E o que a gente mais consegue observar como se alterou, né, entre 85, que esta é a primeira imagem, e 2019, né? De novo, verde são os maiores valores de NDVI, amarelo são intermediários e vermelho são valores baixíssimos. Então, se eu usar um inspector aqui, eu posso ver, vamos escolher um lugar que antes era vegetação e agora não é, pode ser aqui. Então, se eu clicar nesse pontinho, vou minimizar aqui, ele vai me dar esse valor também, mas ó, antes na imagem de 85 a gente tinha valores em torno de 0,8, agora a gente está obtendo valores de 0,4, é a metade do sinal. Então, imagina quantos estudos a gente consegue fazer, né, só utilizando algumas imagens e alguns NDVI em relação, por exemplo, a desmatamento. Só que eu vou acabar largando algumas ideias para quem gosta de geoprocessamento, está precisando de alguma ideia para algum trabalho. Então eu vou largando ao longo do curso algumas ideias legais que a gente pode trabalhar, tá bom? Bom, de imagens, o básico a gente viu aqui, tá? Ao longo das próximas aulas a gente vai trabalhar mais com imagens, vai trabalhar com coleções de imagens e a gente vai fazer outras análises, tá bom? É isso.